Nós estamos na série Errar é humano, salvar é divino. Ou é salvar, né, que a gente colocou. A gente deu esse nome para a série dos juízes porque parece que todas as pregações que a gente vai fazer, o assunto é o mesmo. A gente vai falar e a gente vê as pessoas do povo de Israel porque não tinham quem os conduzisse à adoração devida a Deus, ficavam perdidos e por conta disso pecavam e por conta do pecado eles sofriam as consequências, mas Deus vinha em favor do seu povo e salvava. Errar é humano, mas salvar é divino. Muito parecido com aquela frase de apenas errar é humano, e a gente usa muitas vezes como consolo de que, bom, se a gente erra é natural, a gente não é perfeito, a gente vai errar. Mas que não seja apenas um consolo, esse final do nosso tema seja também uma inspiração, um incentivo para a gente saber que por mais que a gente erre, Deus é aquele que salva. E o alvo é que depois que nós sejamos salvos, nós não corramos atrás do erro, por mais que possamos errar ainda, mas nós corramos atrás daquele que nos salvou. E a gente teve uma pausa na semana passada, né? Pastor Alfonso, o missionário, pregou a palavra do Senhor no nosso meio. E a gente vai continuar então agora com a nossa série, mas eu queria fazer uma retomada um pouquinho. Né, voltar um pouquinho atrás para a gente se situar um pouco no contexto, o que a gente está falando, onde que a gente está na Bíblia. E, como sempre, eu acho que eu tenho que tentar me controlar um pouco usar o domínio próprio aqui, porque a minha vontade é falar, bom, então se a gente vai dar o contexto, vamos voltar lá em Gênesis, né? Deus criou os céus e a terra e a gente conta tudo. E eu realmente pensei em falar do começo, mas bem resumidamente, né? Deus criou os céus e a terra, a criação era perfeita, ele viu que era bom, o ser humano pecou e por conta do pecado saíram do jardim. Mas Deus veio em favor do seu povo. Daí o povo se multiplicou e chegou um momento que eles estavam pecando novamente. Aí Deus mandou o dilúvio, mas ele teve misericórdia do povo, veio em favor das pessoas e salvou eles. O povo começou a construir uma torre lá em Babel, pecou, Deus os espalhou entre todo mundo com várias línguas, mas ele veio em favor da sua humanidade e fez uma aliança com Abraão e os patriarcas. Mas o povo pecou de novo, então eles foram para a escravidão no Egito. E lá ele veio em favor do seu povo e tirou eles do Egito, né? Teve o êxodo e eles estavam no deserto. No deserto eles pecaram, mas Deus veio em favor do seu povo e os fez sobreviver todos os 40 anos e os conduziu para a terra prometida. E aí eles chegaram na terra prometida e eles pecaram. E estavam tendo dificuldade de conquistar a terra prometida, mas Deus enviou aqueles que foram à frente para conquistar a terra, Josué e as outras pessoas também, os líderes da nação, e eles conquistaram a terra parcialmente. E agora na terra, esse ciclo se tornou mais curto, mais rápido ainda, porque antes, no deserto e até com os patriarcas, eles tinham alguém que apontasse para Deus. Sempre tinha um líder, algum representante que falasse: vamos adorar a Deus de forma devida, e se o povo não adorasse a Deus de forma devida, algum profeta vinha e orientava o povo novamente. Nós não estamos no caminho certo, algo está errado, olha a nossa situação aqui, o que a gente vive em relação aos nossos arredores não é só consequência dos povos que são nossos inimigos, da nossa geopolítica aqui, ou da situação que a gente passa, é consequência da nossa adoração. Por isso nós devemos adorar corretamente. Os juízes, eles eram aqueles que também tinham essa função, mas a função deles era muito misturada. A situação do povo, eles eram povo, mas eles ainda não eram uma nação. Eles não eram um país formado. Isso seria depois na monarquia, né, com os reis. Eles estavam começando a estruturar a sociedade e a figura central era um pouco confusa. Moisés, ele foi tão icônico, tão marcante, que o pessoal pensava, bom, o líder deve ser como Moisés. Moisés era aquele que era um profeta, falava do que o Senhor tinha. Ele, por mais que levita, não teve a função de um sacerdote, essa função foi dada ao seu irmão Arão. E ele era assim, falava da palavra de Deus, né? Proferia a vontade de Deus. Mas chegou Josué. Josué foi aquele que tomou atitude, conquistou a terra com o povo, falou: eu e minha casa vamos louvar o Senhor, mas deixou o povo para eles tomarem as suas próprias decisões. O segundo líder que aquelas gerações conheciam era alguém muito diferente de Moisés. E depois, quando eles foram conduzidos pelos juízes, também muito diferentes. Os primeiros juízes eram libertadores no sentido de guerreiros. O povo passava por sofrimento de outras nações que os atacavam e eles os libertavam militarmente também. Mas chegou Débora. Débora novamente era profetisa. Ela pregava a palavra do Senhor e ela não ia à frente do exército. Ela foi junto por insistência de Baruque,
Baraque, mas ela não era em si mesma uma comandante militar. Ela proferia a palavra de Deus, liderava e apontava para a direção. E depois dela, a gente viu que aquela frase final do texto, que a gente leu em todos os juízes até agora. E depois houve tantos anos de paz, porque Deus usou a vida dessa pessoa para libertar a nação. E porque a nação voltou-se para Deus, agora arrependidos, querendo buscar de forma genuína, tivemos 40 anos de paz, tivemos 80 anos de paz, mais 40 anos de paz. Agora com Gideão, ele é o próximo juiz que nós vamos ver. Assim como o nosso cooperador DAS que ele comentou na nossa introdução da série, o ciclo dos juízes é um ciclo descendente. A mesma coisa acontece. O povo peca, o povo sofre, o povo clama, Deus envia um libertador e o povo adora. Só que isso vai acontecendo de forma espiral para baixo. Então, primeiro o povo sofre, clama, se arrepende genuinamente e tem um tempo de paz maravilhoso. Depois acontece, eles se arrependem mais ou menos, tem um tempo de paz médio, e daí chega uma hora que eles não se arrependem mais. O ponto de virada é a palavra de hoje. Hoje a gente vai meditar na história de Gideão, e o seu tempo como juiz foi quando o povo começou, em vez de seguir o ciclo, o que já não era bom, porque era um ciclo que inevitavelmente voltava do bom para o ruim, né, do tempo de paz para de novo o tempo de pecado, o povo começou a se confundir. Mas antes disso eu queria contar quando eu cito TikTok, gente, eu não assisto TikTok, então, na verdade, eu assisto no YouTube o que existe no TikTok, porque eu preciso me manter antenado no mundo dos jovens. Então, as notícias sempre chegam tarde para mim. Isso daqui foi uma coisa que aconteceu em 2014. Mas eu achei muito interessante. Eu vi hoje de manhã só. É um pouco tarde só, né? Não é tanto assim. Entre 2014 e 2015, dois professores de uma universidade canadense, eles queriam fazer um experimento social para ver como as pessoas reagiam em relação a pessoas em necessidade ou uma situação de necessidade, como que era a bondade humana. E, bom, não tão realista porque eles fizeram um robô para ver esse experimento. Esse robô chamava Hitbot, porque era um hitchhiker robot, né? Era um robô mochileiro, né, que pedia carona. E esse robô, ele não conseguia se mexer. Era um robô que só conseguia ficar parado e a única função que ele tinha, só tinha duas funções. Era falar e gravar o que estava acontecendo. Tirar fotos, registrar, mostrar a sua localização. E o que ele falava? Ele falava dos seus sonhos. Eu quero visitar tal cidade, eu gostaria de ir para tal lugar. Será que alguém poderia me ajudar? E era um robô que ficava parado, sem poder se mexer, pedindo ajuda das pessoas. E eles deixaram numa estrada. E passou um tempo e passou um caminhoneiro do lado, olhou para o robô, saiu do carro, do caminhão, chegou perto e o robô falou, né? Eu gostaria de ir para a próxima cidade, você poderia me dar uma carona? Aí ele colocou no caminhão, levou o robô e deixou ele na outra cidade. Isso continuou acontecendo, ele atravessou o Canadá inteiro. Para quem conhece no mapa, o Canadá é bem largo, né? Então ele atravessou quase o tamanho inteiro do continente norte-americano. E depois de atravessar todo o Canadá, ele pediu ajuda e levaram ele até um piloto, e o piloto levou ele para a Europa, porque ele dizia agora que o meu sonho é visitar a Europa. E daí ele conseguiu uma carona para a Europa. Lembrando, o robô não consegue se mexer, ele só manda as mensagenzinhas de áudio lá. E eles levaram o robô para a Europa e ele viajou a Europa inteira pedindo carona desse jeito. Ele tinha um teto solar, né, para manter a energia, só para se tiver alguma dúvida, né? Passou 2 anos nesse meio tempo, né? E daí depois eles ficaram empolgados que o experimento estava dando certo, né? Só depender da bondade das pessoas, ele estava viajando pelo mundo. E daí ele falou que quer ir para os Estados Unidos. E daí a história não foi muito parecida, né? Ele chegou nos Estados Unidos, né? Parou na rua, ele pediu ajuda e a pessoa começou a chutar e destruiu o robô e acabou o experimento. Não exatamente por causa dos Estados Unidos, mas inevitavelmente essa história ia acabar. Só depender das circunstâncias que você está passando, nem sempre as circunstâncias vão ser perfeitas, nem sempre as circunstâncias vão ser ideais. Ele tinha encontrado pessoas que estavam topando ajudar, lembrando que era um robô, não era uma pessoa, né? Um robô até então, mas em algum momento ele encontrou de madrugada uma pessoa desorientada que resolveu destruir o robô. E o experimento terminou desse jeito. Eles fizeram várias implicações sobre como as pessoas dependem, mas eu fiquei pensando, essa questão de um robô
uma estrutura que tem total dependência. Ele não consegue fazer nada, ele só conseguia pedir ajuda. A relação dele com a relação às pessoas é muito parecida com o que nós vamos falar hoje. O assunto da mensagem de hoje, que eu tenho muita dificuldade de explicar, por isso foi toda essa introdução, é favor. Favor é um conceito muito amplo na Bíblia. Pode ser traduzido por graça, a Bíblia Almeida, muita gente usa, traduz por mercê. Favor de Deus significa uma disposição de alguém, não apenas para ajudar, mas para estar. Sabe quando você dá aquele voto de confiança, você envia, né? Algo mais que faz diferença, não só, né, dar um joinha para o robô e falar, vai dar tudo certo, né? Você tem o meu favor, você tem o meu apoio, mas levar ele também. Então esse favor inclui muito mais. Por isso que algumas traduções também colocam como graça, por mais que a palavra para graça mais utilizada seja outra. Mas também é graça no sentido de algo que vem em favor de. Né? Então é um conceito grande, é um conceito que a gente vai ver, e é esse assunto que permeia a história de Gideão. Com favor, até um objeto imóvel, até um robô consegue se mover. Até alguém como Gideão, que se chamava de incapaz, consegue trazer paz. E nós vamos ler, a gente não vai conseguir ler o texto inteiro hoje, porque são 4 capítulos bem compridos. Mas vamos ler trecho por trecho, começando em Juízes capítulo 6, versículo 7 ao 10. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e da mão de todos os seus opressores. Eu os expulsei e dei a terra deles, a terra a vocês. Também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem. Contudo, vocês não me deram ouvidos. Essa foi a situação que o povo se encontrava mais uma vez. Aquele ciclo que o povo tinha acabado de sair dos 40 anos de paz de Débora, agora se encontraram novamente pecando. No livro de Juízes só aparecem 2 profetas. Uma é a própria Débora e outro é esse profeta que não é nomeado. Ele fala isso e nunca mais aparece na história. O autor de Juízes colocou esse ponto para nos chamar a atenção à situação que o povo vivia. E ele colocou o contexto desde o êxodo do Egito até depois do que eles estariam passando. A situação que eles estavam por todo era: Deus os livrou. Deus é aquele por quem o povo vivia, é aquele quem o povo deveria seguir, é aquele que eles tinham feito um compromisso de seguir e de adorar e de obedecer os mandamentos, é aquele que era o salvador deles, deu uma terra para eles que tinha prometido, uma terra que emanava leite e mel, e ele só tinha falado uma coisa em resposta em relação ao povo: Eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem outros deuses. Ele tinha dado tudo isso ao povo. E o que ele pedia do povo era: reconheçam-me como o seu Deus. Eu sou o Senhor. Essa frase é muito repetida nos primeiros 5 livros da Bíblia. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Era isso que Deus se apresentava em relação ao povo. Ele era alguém salvador, ele era alguém que trazia cura, ele era o Senhor dos exércitos, comandante de todas as forças, que dominava todas as nações, ele é o Criador poderoso, soberano da eternidade. Mas em relação ao povo, ele queria ser conhecido como o Senhor, o seu Deus. Esse era o relacionamento que ele pedia ao povo. Contudo, essa é a história de Israel naquela época. Vocês não me deram ouvidos. E por isso, mais uma vez, eles entraram nessa situação de dor e de dificuldades. Mas a situação, diferentemente das vezes anteriores, não era uma nação incrivelmente poderosa que estava dominando o povo. Eles precisavam de algum libertador que virasse o rumo da guerra e eles conquistassem, simples assim, né? Uma grande batalha, uma grande mudança. Era meio que alguma coisa parecida com guerrilha. Sazonalmente, os povos ao redor vinham com grupos pequenos, atacavam, tomavam posses algumas partes das riquezas deles e iam embora. E voltavam novamente e faziam isso em sequência. Eles não conseguiam se defender, porque eles não eram um povo organizado, não eram um país, era simplesmente algumas pessoas juntas que tinham a mesma descendência, que adoravam o mesmo Deus, mas estavam perdidas lá no meio. E porque não adoravam mais esse Deus, estavam sem o favor desse Deus. E de tempo em tempo eles começaram a sofrer. E chegou um momento que nós vemos, quando o povo clamou mais uma vez e o Senhor respondeu. Versículo... Onde a gente está? Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia ao abiezita Joás,
Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo em um tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Ele estava malhando trigo num tanque de uvas para esconder. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu: Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais contavam quando diziam: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Eu vou continuar a leitura, mas essa situação é muito familiar para nós hoje em dia, esse clamor de: se o Senhor está conosco, por que tantas dessas coisas acontecem? A gente olha para a situação mundial e certamente é muito difícil. Nem sempre a gente consegue empatizar por completude todas as dores que acontecem no mundo, mas a gente olha para a nossa situação pessoal. Muitas vezes não estamos na melhor das estabilidades financeiras ou até com a melhor das saúdes. Muitas vezes a gente está passando por confusões, falta de orientação, não sabemos para onde ir, o que decidir com situações pequenas. E todo esse peso nos faz perguntar: cadê as maravilhas que tanto a gente lê? Deus não é aquele que nos orienta, mas na hora que eu preciso parece que não escuto nada. Semelhantemente, Gideão respondia dessa forma para Deus. Eu suponho que cada vez que ele ia lá, malhar o trigo num lugar indevido, provavelmente inadequado, porque ele precisava se esconder dos midianitas, e ainda com risco de todo o trabalho dele ser em vão, porque poderia ser roubado depois. Esses pensamentos começavam a aumentar no seu coração. Ele devia se sentir pequeno, fraco, incapaz e ainda abandonado por Deus, e por isso ele respondeu dessa forma. Mas, versículo 14, o Senhor voltou-se para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Gideão respondeu: Ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante em Manassés, e eu sou o menor da minha família. O Senhor respondeu: Eu estarei com você, e você derrotará todos os medianitas como se fossem um só homem. Gideão prosseguiu: Se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que tu és quem está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e ponha diante de ti. E o Senhor respondeu: Esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com um efa de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne em um cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu sobre o carvalho. O anjo de Deus lhe disse: Apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha sobre essa rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que tinha na mão, o anjo do Senhor tocou na carne e os pães sem fermento, e fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. Então o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ai de mim, soberano Senhor! Vi o anjo do Senhor face a face. O Senhor, porém, disse: Paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu um altar ali em honra ao Senhor e lhe deu esse nome: O Senhor é paz. E até hoje, o momento que foi escrito, o altar está em Ofra dos Abiesitas, possivelmente ainda utilizado para ser um memorial da paz do Senhor. Ouvindo essa história, dessa dor, dessa dificuldade, e a gente já sabendo como termina, Deus veio em auxílio e através de Gideão, Deus realmente conquistou mais uma vez a liberdade de Israel. Eles ainda não eram Israel nesse momento, eles eram povo hebreu, eles foram conhecidos como nação de Israel mais tarde, apenas na época de Saul e de Davi. Mas nesse momento eles estavam sofrendo e tiveram a garantia do Senhor. E duas situações a gente ouviu, para ele ter paz e de que o povo teve paz depois. Eles fizeram um monumento, e esse monumento foi feito com um memorial antes mesmo da paz chegar. É um memorial da garantia de Deus que virá paz. Se a gente for olhar apenas nesse momento, para essa parte da história, eu acabei de comentar que esse é o ponto de virada, quando a espiral começou a cair sem fim e a situação do povo de Israel ficou parecendo irremediável, não parece que isso aconteceria. Até então não tinha tido nenhum memorial, até então Deus não tinha garantido a paz de uma forma tão explícita, de uma forma tão verbal ao povo. Se tudo tivesse dado certo, se o povo tivesse seguido a Deus nesse momento, ali a espiral na verdade iria subir. Porque a garantia de Deus é o acontecimento em si, é a realização. Quando Deus fala, assim como na criação, Deus diz: haja luz, é uma garantia dele, mas a luz aconteceu. Quando Deus diz que virá paz, a paz vai acontecer necessariamente.
Para Gideão, ele passava por muitos medos, por muitas dúvidas, mas a garantia de Deus para ele deveria ser uma confiança de que tudo daria certo. Como tem sido os nossos dias diante do Senhor? Nós temos o desafio constante, temos enfatizado bastante nas nossas mensagens esse ano, de nós tentarmos ter o nosso compromisso na palavra do Senhor, diariamente, devocional, leitura, meditação, oração diante de Deus. Como tem sido o nosso tempo com Deus? Deus continua prometendo da sua paz, as suas declarações, as suas promessas, a sua salvação continuam vivas, ainda mais vivas hoje entre nós, mais perceptíveis, porque nós temos o Santo Espírito no nosso meio. Como tem sido a nossa resposta? Não é errado a gente sentir como Gideão, talvez cheio de medo, cheio de incerteza sobre o que vai acontecer, mas o que nós vamos ver é que o que nós fazemos depois vai mudar. O que ele fez depois muda o rumo do povo, e o que nós fazemos depois do nosso momento com Deus, a nossa prática da nossa vida de fé, é o que muda essa paz. Com Deus é uma coisa e sem Deus é completamente outra coisa. Primeira coisa que eu gostaria de trazer atenção para nós nessa manhã é que o Senhor diz, com a força que você tem. Gideão tinha dito, eu sou da menor das tribos de Israel, e dentre elas eu sou o menor da minha família. A gente não sabe se ele estava fazendo um exagero muito forte por conta do seu grande medo. Quando a gente está com muito medo, a gente vê as situações de formas muito diferentes do que elas são na realidade, ficam muito maiores. Talvez possa ser o medo, talvez possa ser real, que ele realmente era de todos o menor. Certeza ele tinha, possivelmente, de que ele não tinha como conquistar as outras nações ou ganhar nessa guerra como os juízes anteriores, que podiam falar uma palavra e todas as tribos de Israel seguiam eles para ir à batalha. Ele era do menor do menor. E mesmo se não fosse exatamente o menor do menor, com a confiança que ele tinha, ele talvez não ia inspirar ninguém para ir à batalha junto dele. Mas o que nós vemos é que Deus diz, com a força que você tem, essa força, não importa quão pequena ele achasse que era, para Deus era suficiente, porque não era da força dele que ele ia usar, era da força do próprio Senhor. Com a autoridade, Deus diz, eu irei com você. Isso traria para eles a salvação. Primeira coisa que nós precisamos agarrar os nossos corações é que quando Deus fala, nós precisamos ir com ousadia. Não importa quão pequenos nós somos, não importa com quão poucos recursos nós estejamos, não importa quão grandes os desafios estejam à nossa frente. Se Deus fala, nós precisamos ir com ousadia. E a gente viu que esse Gideão medroso, fraco, pequeno, foi utilizado grandemente por Deus. E depois o tom de voz dele muda, ele começa a falar cheio de coragem, cheio de autoridade, e o povo segue. Ele junta logo após isso 32 mil pessoas para o seu exército, para combater os inimigos. E 32 mil era um número muito grande para aqueles combates pequenos, não era uma nação inteira indo contra outra nação inteira, que também não seria mais do que 200 mil, 500 mil pessoas. Eram 32 mil contra várias pessoas espalhadas lá. Talvez eram grupos de milhares que os atacavam pouco a pouco, sazonalmente. Alguma coisa menor nesse sentido. E isso aconteceu porque ele creu que o Senhor o disse e que ele foi. Eu percebi muitas vezes na minha meditação que às vezes eu penso, nossa, mas a nossa igreja é pequena, o que a gente pode fazer? Talvez Deus possa pedir isso para as igrejas maiores, trazer transformação nos nossos arredores, trazer mais pessoas para Ele, ter talvez a gente está com a nossa dificuldade de expandir o templo, falando, nossa, mas a gente é pequeno, será que a gente realmente vai conseguir? Será que outros não poderiam ajudar? E ser pequeno, no meu coração, notei que começou a ser um medo. Medo de que a gente não é capaz. De todos os pastores da Holiness, eu sempre fui o mais novo, até agora em setembro, que da Esque a Vitória foram nomeados, também um outro jovem lá da Holiness do Bosque, e até então eu era até de idade o mais novo, o mais inexperiente da Holiness, e ficava pensando, será que eu consigo fazer alguma coisa? A gente aqui na Holiness Suzano pode depender tão bem do pastor Joel, que não apenas gosta de pregar e prega bem, mas ele também tem várias outras áreas que ele se dedica, do relacionamentos, áreas de ensino.
eu tenho tanto menos experiência. Toda vez que eu converso, ele fala assim, não, tem uma história para contar, né? Uns 20 anos atrás, quando eu estava no ministério, uns 30 anos atrás, e todas as minhas histórias são assim, semana passada, eu passei por tal coisa. Mas olha só, hoje eu vi um vídeo de manhã e Deus usou para a gente meditar na palavra de hoje. Não importa quão pequeno, não importa quanto nossos medos, ou ainda mais o tamanho dos nossos desafios. Davi mesmo é prova, né? Ele fisicamente era muito menor e certamente muito menos experiente, nunca tinha entrado numa batalha, e ele ganhou do guerreiro mais experiente, representante dos filisteus, e ainda fisicamente um gigante. Até sem a arma apropriada para isso, né? Sem nenhuma armadura também. Deus ele usa, mas da nossa parte a gente precisa ir com ousadia. Com Gideão a gente aprende isso também. Eu não vou ler o texto, por isso eu estou descrevendo. Mais tarde, eles atacaram os midianitas, e com esses 32 mil, a gente vai pensar, nossa, né, Deus usou Gideão do pequeno para reunir uma multidão de Israel, e por isso, com muitas pessoas, ele venceu. E não foi o caso. Deus falou para Gideão, tem gente demais, vamos diminuir. Quem não tiver certeza, quem tiver com medo, quem tiver alguma hesitação, vai para casa. Porque aqui só vai conquistar a liberdade de Israel, só vai ser um libertador junto com Deus, quem tiver essa ousadia e essa confiança. E a primeira leva foi embora. O pessoal que talvez preferia voltar para casa, talvez não estava com tanta certeza, por qualquer motivo que preferisse não ficar, foram embora. E Deus falou para Gideão, agora que tem menos pessoas, ainda tem demais. Então vamos filtrar mais uma vez o povo. Fala para eles beberem água no rio. E eles foram tomar água. Alguns colocaram seu rosto até a água, né, e tomaram de lá. Alguns pegaram água com a mão, levaram até a boca. E 300 pessoas eram essas que tinham pegado água com a mão e levado até a sua boca. Aí Deus falou, desses 300 vamos levar para a batalha. E com 300, né, se 32 mil eu falei que não era tanto para uma guerra grande, 300 bem menos ainda, né? 300 era menos do que um destacamento só de exército. A pessoa não era nem um general por comandar 300 pessoas, era simplesmente um comandante pequeno ainda, né? 300 pessoas eles conquistaram. E o texto não diz que o povo conquistou, né? O povo de Israel ganhou essa batalha. Ele fala que Deus conquistou essa batalha. O povo de Israel foi junto com ele, e Deus foi aquele que trouxe confusão ao povo inimigo, e dentro dessa confusão, o povo de Israel simplesmente foi lá terminar o trabalho. Eles simplesmente foram lá, no meio da confusão, o povo já estava derrotado, terminar de vencê-los, expulsá-los da sua terra, e assim eles subjugaram os midianitas que estavam os atacando. E o final dessa história, eu vou pular já para o final, porque a história continua depois do final desse momento. Juízes capítulo 8. Assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz por 40 anos. Mais uma última vez, né? Eu tinha comentado que a última vez foi em Débora, a última vez foi agora. E logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuando-os, ergueram Baal-Berite como seu Deus, e não se lembraram do Senhor, seu Deus, que o tinha livrado das mãos dos inimigos ao redor. A segunda coisa que a gente aprende nessa história de Gideão é que, enquanto a primeira que a gente precisa ir com ousadia, não adianta nada a gente ir com ousadia se a gente não faz nada depois disso. Se a nossa vida não for de acordo, não adianta nada alguém falar, nossa, eu quero batizar e não mudar de vida. Não adianta nada a nossa igreja falar, a gente tem planos para esse ano, né? A gente conversou na reunião do planejamento que nós temos sonhos para que esse ano a gente possa crescer de uma forma específica. Esses sonhos são ótimos, mas a gente precisa agir de acordo. E agir de acordo é continuamente. Deus, o Deus que os libertou, também é o Deus que os chama para ter uma vida ousada, por mais que menos ativa, de continuidade, de mantenimento no Senhor. Eu comentei sobre o favor. E muitas vezes a gente inverte a posição, né? A minha metáfora lá do robô, pensando que Deus é aquele que não age, né? Ele sempre chama as pessoas para agirem em seu favor. Então é como se nós fôssemos as pessoas que levam esse robô e dão essa carona, e quando Deus nos chama e pede ajuda, a gente vai lá e ajuda o robô que não se mexe. Afinal, Deus está sempre lá de longe e a gente vai ajudando. Parece às vezes que a gente se confunde, e muitas vezes a nossa caminhada, por mais que não seja tão explícito quanto Israel, que começou a idolatrar um Deus nominalmente diferente, até às vezes com formas físicas, a gente vive confusões quando a gente começa a confiar em outras coisas e a gente inverte. Porque na metáfora, na verdade, deixa eu só corrigir,
a gente é o robô. Na verdade, é a gente que é incapaz de trazer salvação, a gente que é incapaz de fazer qualquer coisa se não clamar para o nosso Deus, e Ele é aquele que, com o seu favor, nos leva de um lugar para o outro. Mas se retirar do favor de Deus, assim como em algum momento o robô foi destruído, nós também sofremos consequências. Talvez não as mesmas consequências que o povo de Israel sofria naquela época, de destruição física, né? Mas nós sofremos consequências. Nós vemos muitas vezes que quando nós agimos com as melhores das intenções, sem a vontade de Deus, as coisas, pode ser até que no papel pareçam dar certo, mas elas não têm o mesmo sentimento. Se não está na vontade do Senhor, a igreja não cresce, a igreja não frutifica, a igreja não vive uma comunhão verdadeira. O Theo, o Code, a Aya, eles estão num grupo que organiza um evento de jovens que todo ano acontece e todo ano nós vemos Deus fazer maravilhas no nosso meio, mas parece que toda vez que vão organizar de novo é uma luta tremenda por buscar a vontade de Deus. E a luta parece aumentar porque toda vez tem mais experiência. Agora é a 11ª vez que esse evento vai ser organizado. E já tem tanta reputação de ser o momento que os jovens aproveitam muito, eles crescem, eles louvam a Deus, eles se empolgam, eles formam compromissos, eles têm tempo de comunhão juntos, e é maravilhoso. Mas toda vez que isso acontece, a gente precisa tomar cuidado com não mudar o nosso olhar. Quando a gente recebe vitórias, quando a gente cresce nas coisas que o Senhor nos dá, às vezes nas nossas responsabilidades ou até os nossos ministérios. Quando as coisas vão bem, ainda há o risco de nós mudarmos o olhar. E é o que aconteceu com Gideão. Gideão conquistou a nação inimiga. Gideão, ele fez o seu trabalho como juiz, mas o povo depois disso falou: por que você então não vira nosso rei? Eles já estavam com algumas ideias confusas na cabeça. Por que você não lidera sobre a nossa nação? E eu suponho, na minha leitura, essa parte é um sentimento meu, de que Gideão aos poucos começou a depender menos de Deus por conta das suas vitórias consecutivas. No começo Deus falou: eu vou enviar, pequeno que você é, fraco que você acha que você é, eu vou enviar e garantir, e foi isso que aconteceu. Em seguida, Gideão, por conta própria, decidiu: eu vou me vingar do próprio povo de Israel que decidiu não me apoiar. Uma parte não tinha apoiado ele. E ele se vingou e aniquilou uma cidade, por conta própria, sem Deus falar nada. E o texto não escreve que Deus o enviou, só escreve que ele fez isso. Mais tarde o povo pediu para ele reinar sobre eles, e eu imagino que racionalmente ele não tinha mudado. Ele ainda sabia que Deus era Deus, ele ainda queria buscar o Senhor. Ele ainda, como nós, muitas vezes, quando o nosso coração se esfria, estamos aqui no culto do Senhor, continuamos servindo nos ministérios, continuamos lendo e pregando a palavra, mas se o significado não está mais lá, isso é só palavra. E foi o que aconteceu. Gideão disse: eu não vou reinar sobre vocês, Deus é o rei de vocês. Isso é uma frase muito boa, mas isso foi o que a boca dele disse. O que o coração dele falou foi outra coisa, porque ele disse: pelo menos uma coisa vocês fazem para mim. Pega todas as riquezas aí que vocês pegaram dos midianitas, junta e faz um colete sacerdotal para mim. Ele não era sacerdote, ele não era o representante de Deus entre a nação. Ele era um juiz e seu trabalho tinha terminado. Depois disso, ele se aposentou. Inclusive, realmente, depois disso não fez mais nada. Ele não tinha mais nenhuma função explícita de liderar essa nação. O trabalho do juiz era temporário, era de acordo com a circunstância. Se era necessário, aparecia um juiz. E depois que a necessidade passava, não mais. Mas ele pediu para fazerem um colete sacerdotal cheio de riquezas, cheio de coisas que apontam para a própria glória daquele que veste, e não para a glória daquele que deve ser adorado. Mais tarde nós vemos que a forma de adoração que Davi escolheu foi juntar riquezas para que elas fossem levadas ao templo do Senhor. Isso porque era para Deus e não para ele. Ele mesmo não pôde construir o templo e ainda assim ele continuou juntando dessas riquezas. Gideão cometeu esse pequeno erro de apontar no final da sua história, por mais que falando que era para Deus, mostrando a si mesmo para a nação. E está escrito depois que esse colete foi o motivo do povo pecar por muito tempo. O povo olhava para o colete e não olhava mais para Deus. Olhava para as vitórias humanas e não mais para o Deus que tinha os conduzido. Ele continuou tendo em sua cabeça e talvez até em suas palavras: o Senhor é o Deus de Israel. Mas, enfim, ele conduziu a nação para uma direção que não era boa. E por conta disso, de ter apontado para si mesmo, por mais que ele se aposentou depois desse momento, o capítulo seguinte mostra que o filho dele tentou
dominar Israel e ser rei. E isso trouxe grande tragédia. Eu não vou falar disso hoje, na semana que vem, a gente comenta, mas o seu filho foi aquele que alguns lugares contam, né, não conseguem contar ele como juiz porque ele não era representante de Deus. Alguns lugares dizem um anti-juiz, alguém que não foi. Ele foi simplesmente alguém que tentou liderar Israel, mas não liderou muito bem. Abimeleque, o seu filho. A segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção nesse momento é o nosso erro de voltar a atenção para nós mesmos. Essa atenção pode ser explícita, como eu comentei anteriormente, de nas nossas vitórias, nós começamos a achar que nós temos grande parte nisso, achar que nós temos força por conta própria. Gideão começou a falar tão ousadamente depois daquilo, mesmo quando Deus não falava nada através dele. Ele começou a falar, olha só povo, eu sou o seu líder, venham para cá ou venham para lá. A autoconfiança, ela cresce conforme as nossas vitórias, conforme a nossa experiência, mas e por si só não é algo ruim, mas ela precisa ser colocada em xeque em relação à nossa adoração. O nosso zelo por Deus sempre deve ser maior do que a confiança, do que a alegria, do que a nossa conquista de coisas. Se tudo que nós vivemos, tudo nós conseguimos, tudo que nós adquirimos, tudo que nós crescemos e frutificamos, ser tido com zelo e adoração ao Senhor, isso é bom. Isso seria aquele monumento de paz que seria uma paz eterna para Israel, uma paz contínua para as nossas vidas. De outra forma, se nós olharmos para nós mesmos, começarmos até a pensar que nós temos parte nessa vitória, talvez seja melhor eu começar a tomar decisões, porque nas nossas mãos está cheio de responsabilidade de tomar decisões, de apontar para nossas imagens, é um grande risco e pode ser muito discreto. Às vezes até não para nossas vitórias, apontando para nossas dores. Tem gente que se gloria no quanto sofre, eu sou um desses. Se eu não me concentro, meu coração vacila pensando, nossa, olha só quanta coisa está difícil. Eu começo só a falar de mim mesmo para Deus, sem mesmo perceber que o meu tempo de adoração, o meu tempo de oração está focando mais em mim do que no próprio Senhor. Mas graças de Deus que Ele pode me chamar a atenção e graças de Deus que nós podemos aprender com essa história. Gideão, ele é aquele que foi chamado para ir com ousadia, em primeiro lugar, e nós também. E Gideão foi aquele que foi chamado a continuar com zelo. Ele não continuou, mas nós podemos ter essa oportunidade de continuar. O povo, assim como no final do livro de Juízes está escrito, naquela época não havia rei, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E agora isso começou a se tornar cada vez mais verdade. Esse é o grande perigo que nós devemos evitar. Olhar para os nossos próprios olhos, olhar com os nossos próprios olhos. Como nós temos visto a vida ao nosso redor? Como nós temos meditado diante do Senhor? Parece que nessa história a presença de Deus começa muito forte e a de Gideão muito fraca. Mas ao final da história, 2 últimos capítulos, Deus nem mesmo aparece mais e a presença de Gideão continua crescendo cada vez maior. Isso é um grande erro. Essa é a espiral descendente que a gente tem falado. Mas essa história, quando eu estive meditando, me pareceu tão familiar que eu fui checar no Novo Testamento. Tinha uma história muito parecida. Ela é exatamente igual, só que ao contrário. Essa é a história de João Batista. João Batista, ele é aquele que também foi chamado por Deus, também foi com ousadia, contra todas as ideias culturais da época, pregou a chegada do Salvador, do Messias, do próprio Jesus, e ele batizava as pessoas para o arrependimento, e ele começou a se tornar uma grande sensação na comunidade naquele momento. E os seus discípulos, quando apareceu uma outra sensação, começaram a ficar preocupados. Nossa, tem aquele Jesus que você falou, começou a batizar pessoas, será que isso não é... que a gente vai fazer em relação a isso? E ele disse o seguinte lá em João capítulo 3, essa é minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Essa é a conclusão que poderia ter acontecido na história de Gideão. Que ele cresça e eu diminua, e essa ser uma alegria para nós, para a igreja de Cristo. A nossa alegria é proclamar o nome do Senhor. Pode ser que as nossas circunstâncias continuem difíceis, pode ser que o nosso sofrimento continue, mas se isso pode ser nosso testemunho para alegrar-nos diante de Deus, isso é a nossa alegria que se completa. Que o nosso ego se diminua, que a nossa independência de Deus diminua, que o nosso foco em nós mesmos, nas nossas dores, nas nossas vitórias diminua, para que a graça do Senhor possa inundar no nosso meio. Nós somos como um robô.
que diante de Deus não conseguimos mexer nossos membros, só conseguimos clamar por ajuda, por favor. E Deus é aquele que traz o seu favor no nosso meio. Deus é aquele que nos vê incapaz e nos dá paz. E Deus é aquele que nos desafia no momento que nós transbordarmos com essa prosperidade de paz, de tranquilidade no Senhor, de alegria, de frutos, nós colocamos isso para Deus como adoração. Esse é o desafio para nós. Nós irmos com ousadia, termos zelo com o que o Senhor nos dá e entregarmos em consagração a Deus em terceiro lugar. Como tem sido o nosso relacionamento de favor com o Senhor? A luta com o ego, ela é constante. E quanto mais a gente argumenta com nós mesmos, porque o argumento ele é uma ferramenta do ego também. Quanto mais a gente argumenta com nós mesmos, quanto mais a gente argumenta com outras pessoas, mais o nosso ego cresce. Vamos ter um tempo de oração nesse momento? Entregando nossas vidas para Deus, pedindo que Ele nos ajude a avaliarmos nossos corações. Nós somos Igreja de Cristo, somos chamados para vivermos da sua imensa graça, somos chamados para experimentarmos de grandes vitórias e somos chamados para entregar isso para Deus como adoração e nos mantermos firmes como testemunho e não como glória própria. Que o Senhor possa tocar cada um dos nossos corações nesse momento, ajudar a alinhar nossos egos, nossas decisões possam ser entregues a Deus, nossas vitórias e nossas dores possam ser também colocadas não para apontar para nossas vidas, mas para apontar para o grande Deus que está no nosso meio. Que nossa oração nesse momento possa ser em pedido de favor do Senhor nas nossas vidas. E que esse favor seja contínuo, cheio de graça nos nossos dias. Senhor Santo Deus, nós estamos dispostos diante do Senhor. Pequenos que nós somos, nós te pedimos que o Senhor também nos envie, também nos encha de coragem, de ousadia, para que nós possamos levantar como tua igreja, ir na tua direção, fazer da tua vontade, proclamar do teu evangelho. E quando conhecidos, quando notados, quando crescemos, quando frutificamos, quando exaltados pelo mundo, nós possamos apontar para o Senhor e te dar glória de tudo que nós vivemos. Que nós possamos experimentar todas essas vitórias como tua igreja e que isso não corrompa nossos corações. E também te peço na vida individual de cada um de nós, o Senhor nos ajude a manter nossos corações em xeque. O Senhor nos traga e abunde do seu favor em nosso meio, mas que nossos corações possam se manter humildes diante do Senhor, sem nunca pedir uma parte do que é teu para nós, sem nunca tentar desviar o nosso olhar para nós mesmos, sem nunca achar que nós estamos mais certos do que a nossa própria confiança no Senhor, sem nunca achar que a nossa razão é maior do que a tua palavra, sem nunca achar que nossos sentimentos valem mais do que a tua realidade. Que o Senhor possa trazer a tua verdade no nosso meio. Purifica essa tua igreja, nossos corações, para que nosso louvor seja genuíno, seja real, seja tomado pelo teu Santo Espírito no nosso meio. Nós te agradecemos porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor envia essa tua igreja. E nós te pedimos que o Senhor nos desafie a cada dia, para irmos com ousadia dando glórias ao Senhor. Nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém.